meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez aí com o nosso momento compartilhar. Que Deus abençoe para cada um de nós esse momento, que possamos aqui ter oportunidade de reflexão sobre os assuntos que dizem respeito aí à nossa espiritualidade, né? Então sejam bem-vindos para esse momento. Permanecemos aí nessa ideia de compartilhar com vocês os estudos que nós fazemos nos pequenos grupos dentro da comunidade. Por exemplo, o grupo de homens da comunidade. No grupo de leigos ali, nós temos uma vez por mês o nosso encontro e sempre os leigos escolhem uma temática de estudo e de trabalho para aquela reunião. E na última reunião agora do mês de junho, nós tivemos aí o encontro e o estudo foi sobre resistências. Por que nós resistimos às vezes às coisas de Deus e às coisas do Espírito Santo? A gente teve a oportunidade de fazer um bonito debate lá, importante debate também na reunião. E agora nós compartilhamos aqui, né? O grupo compartilha com vocês, para toda a comunidade e os amigos aí que nos seguem aí, para poderem pensar com a gente sobre esse tema, tá bom? Então nós vamos iniciando esse momento com o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por teres chamado cada um de nós através do Teu Espírito Santo, nos motivado na fé, despertado o nosso coração para ao convívio contigo, na fé, no amor e na esperança. Te agradecemos por seres esse Deus amoroso que sempre nos chama, nos congrega, nos ilumina, nos santifica e nos conserva na verdade. No entanto, sabemos, tu também sabes, que nem sempre nós somos muito dóceis nesse campo do relacionamento contigo. Tantas vezes somos assim, resistentes, não queremos, nós reagimos e fugimos às vezes da tua presença. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre essas resistências e pedir que tu nos ilumine para que a gente possa melhorar esse performance de presença também de estarmos na tua presença e de seguirmos o teu caminho. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, pessoas, então a gente vai seguindo e uma pergunta que foi feita então ali no grupo dos leigos por um dos nossos irmãos lá, foi essa que está aí na tela para vocês. Por que resistimos? O que acontece hoje conosco? Por que a falta de fé e entendimento? Não escutamos as manifestações do Espírito Santo sobre nós. Essa foi a pergunta que o Jair, que é do nosso grupo lá, ele trouxe para a gente poder pensar e levantou essa questão. Em cima dessa pergunta do Jair, eu elaborei então uma reflexão que agora a gente vai compartilhando com vocês aí, que passa então por textos bíblicos. E o primeiro texto que eu compartilho com vocês é o texto de Pedro, capítulo 2 Pedro, né? Segunda carta, capítulo 1, versículo 18. Vou ler para vocês aí que diz assim: Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus Cristo no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda da mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembre disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Esse foi o texto da onde a gente partiu lá no grupo, né? E aí, se a mensagem vem de Deus, né? Se a profecia vem de Deus, se ela é a revelação do Espírito Santo, o que acontece que a gente resiste tantas vezes a essa mensagem? Por que será? Essa era a curiosidade dos homens lá. O que acontece conosco que temos essa resistência, uma vez que nós estamos recebendo essa palavra que é de Deus, não é uma palavra humana, né? E aonde que está então o problema nosso aí com essa palavra? Por que tanta resistência? Aí tu vai ver o seguinte, nós pensamos o seguinte, começamos por aí, sobre as resistências naturais do ser humano. A primeira resistência foi lá no Éden. Adão e Eva estavam lá, né? Gênesis capítulo 2, 16 e 17, tinha lá uma ordem, né? nesse contexto. Podem fazer de tudo, podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era a ordem. E a cobra, né, o diabo, em forma de cobra, veio lá e trouxe o convite para a resistência.
Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. E aí começa então, semeou a dúvida, né, na cabeça de Adão e Eva lá. Primeiro da Eva e depois o Adão entrou junto, né? E aí começa então essa, em função da dúvida, né, a dúvida levantada, veio a resistência. Não vou ficar naquilo que me foi dito, a Eva. Não vou fazer aquilo que Deus disse. Vou fazer outra coisa. Que vou ver como é que dá, o que vai dar. Então essa curiosidade, né, ligada aí a essa desconfiança, essa será que tem que ser assim, né, essa dúvida, ela traz aí o convite para a resistência. Eu vou fazer do meu jeito agora, né? Quando a gente vê a sequência da história, a gente vai ver que houve mais resistências, né? Ali, por exemplo, na Arca de Noé, também nós temos uma história de resistência, tá? No Gênesis 6, 5, né? E ali até o 8 vai. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste, porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então aqui nós temos a segunda história da resistência, né? Lá nós tivemos Adão e Eva na resistência. Aqui nós temos o mundo inteiro, parece que da resistência. Só tem aí, a gente vai ver, né, na sequência da história, que só tinha Noé e a família dele, que não resistiam aos ensinamentos de Deus e àquilo que Deus ensinava. Então, essa é a segunda história da resistência, mas continua, né? Lá no Monte Sinai, quando Deus estava entregando lá os mandamentos para Moisés, em Gênesis 32, nós temos esse texto aí que diz: então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Então aqui de novo uma resistência, né? O povo resiste lá à espera e à confiança de que Moisés ia voltar com alguma coisa lá daquele Monte Sinai, né? E aí criaram outros deuses, fizeram lá o bezerro de ouro, como a gente sabe, né? O pensamento de Deus aqui, Deus ficou muito triste também com esse povo e chegou ao ponto de querer exterminar com eles de novo, né? E aí Moisés que foi lá e acalmou Deus: não, para aí, vamos começar de novo, vamos perdoar esse povo, vamos achar um caminho, vamos ensinar esse povo o caminho certo e tal. Aí tu vai conseguir. Moisés então estimula Deus a não fazer aquilo que Deus tinha já decidido que queria fazer, né? Resistência que a gente vê aí desse povo, né? Mas a Bíblia ainda tem mais histórias de resistência. Povo rebelde, está lá em Atos 7,51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Uma denúncia lá na história do Novo Testamento agora. A nova igreja que estava surgindo e se organizando, aquele povo lá também tinha resistências, né, difíceis de serem vencidas. Quando Jesus conversa com as pessoas ali em Lucas capítulo 4, aí a gente encontra de novo, ó. Jesus incomodava os judeus com a sua mensagem. Então diz lá: e continuava incomodando a todos os que querem viver em sua natureza humana, levados pelas suas razões e ideais. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte da cidade, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo, né? Então, por causa da pregação de Jesus, se sentiram incomodados, né, as autoridades, os judeus da sinagoga lá, e quiseram atirar Jesus lá no morro abaixo, né? Resistência, resistindo à palavra. Jesus estava trazendo uma palavra nova, né? Jesus estava trazendo um pensamento novo para a igreja e esse povo estava resistindo a essa pregação de Jesus. Então percebem como a história da resistência ela é antiga, né? Lá Paulo vai tratar com os coríntios, lá em capítulo 2, versículo 14.
né? A palavra de Deus incomoda o erro, o pecado, o comodismo, o egoísmo, né? Tudo isso, né? Então lá Paulo já fala, ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De novo aí, resistência. O homem natural não aceita. Então percebem que tem aí dentro da história da humanidade um ciclo de resistência, né, das pessoas. Está na história da humanidade. Essa resistência natural diante das coisas de Deus. Então não poderíamos dizer que isso é uma coisa nova, que é uma coisa dos últimos tempos, que é a coisa de agora, que o mundo está virado, que tudo está terminando e por isso que as pessoas não querem mais saber de Deus, porque essa história é antiga, né? Ela remonta à nossa própria origem, lá desde Adão e Eva, né? Essa resistência vem vindo. O que nós temos que cuidar é para nós não chegarmos nesse ponto, né? Que aqui no Salmo 81, veja que esse é um texto antigo também, diz lá, mas o meu povo não quis mais ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Então, tipo assim, Deus jogou a toalha, desistiu, né? Lá no Salmos eu já vinha falando isso. Meu povo não quer, não está resistindo, não tem jeito, não está afim. Então eu entreguei eles aos seus próprios desejos. Eles que vão então para a sua própria cabeça, eles que encontram seus caminhos, os seus próprios conselhos, e Deus parece que jogou a toalha e desistiu deles, né? Nesse momento aqui. Dá essa impressão, né? Deus não quis mais se envolver na história daquele povo. De tanta rejeição, Deus aceitou a rejeição. Aqui nesse texto estava assim, né? Uma história, um momento especial aí da história. Então, esse é o perigo, né? Nós temos que tomar esse cuidado para que Deus não desista da gente resistir tanto ao ponto de Deus não querer mais a gente também. Então tá, vou te entregar, vou te deixar por conta de ti mesmo. Então o perigo é quando Deus entrega o ser humano aos seus próprios desejos. Ou seja, enquanto Deus está nos repreendendo, nos corrigindo, ainda dá tempo para o arrependimento, para tirar essa resistência e a dureza do nosso coração e para ouvir Deus e obedecê-lo. Então enquanto Deus está olhando por nós, enquanto Deus está esperando pela nossa volta, aguardando para o nosso arrependimento, está tudo bem. Nós ainda estamos resistindo, mas ainda temos essa chance de volta. E o dia que nós voltarmos, a esperança de que Deus esteja de braços abertos, esperando a gente pela volta, né? Tomara que sim, tomara que Deus não feche a porta antes da gente voltar, né? Não desista da gente. Esse é o cuidado que nós precisamos ter hoje, quando pensamos em resistências, né? Resistir é natural, mas não deveria ser duradouro, não deveria ser permanente, não deveria ser costumeiro, não deveria ser hábito, né, a resistência, porque ela incorre nesse perigo, né, de Deus fechar a porta. Então, na história do filho pródigo, quando ele voltou, a porta ainda estava aberta, o pai ainda estava lá esperando por ele para abraçá-lo, para recebê-lo, para acolhê-lo, né? Já outros não encontraram essa mesma chance, né, não encontraram esse mesmo caminho aberto. Então, esse é o perigo que a gente tem. Então vamos lá, vamos tentar ficar atentos aí para que nossas resistências não nos afastem, não nos levem para muito longe de Deus, assim ao ponto de nós não conseguirmos mais voltar, né? Veja o que Paulo tem aí, a visão de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 25. Ele diz assim, ó, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória porque ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia, está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Olha o que Paulo está enxergando lá, né, no meio dos romanos. É isso, né? Essa substituição de Deus, essa troca, né, como aqueles lá no Monte Sinai trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Paulo está vendo aqui que no tempo dele está acontecendo isso também. As pessoas estão resistindo a Deus e trocando Deus por outra
ou outra referência de espiritualidade. Esse é um perigo antigo que a gente tem aí. Quando Paulo fala com Timóteo, Paulo também fala assim, ó: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. A gente hoje, quando vê, parece que está acontecendo isso, está muito sério esse negócio dentro da nossa realidade, né? Muitos falsos ensinadores, muitos falsos profetas, muita gente querendo essa falsidade, criando oportunidade para isso, aceitando, né, esse caminho, deixando de ouvir a verdade, preferindo as histórias, as lendas e tudo mais. Mas esse assunto também é antigo. Olha, Paulo está lá com Timóteo. Isso foi no início da igreja cristã, bem no comecinho ali, no primeiro século, né, da igreja cristã. E já tinha esse problema, já tinha essa situação. Aí Paulo já tinha que tratar esse assunto com eles lá, né? Daí vem as perguntas agora para nós. Por que será que o ser humano sempre resistiu a Deus? Essa é uma pergunta que fica na cabeça da gente. O que acontece com esse ser humano que é tão amado, tão cuidado, tão atendido por Deus em tudo, e é tão resistente a esse Deus? Parece que não quer esse cuidado, parece que não quer esse amor, não quer essa proteção. Hoje, quando nós olhamos para as pessoas do nosso tempo, nós podemos pensar a mesma coisa, né? Por que será que tem fulano que não quer nem ouvir falar de Deus? O que aconteceu? Qual que é o motivo? Qual foi a desilusão? Qual foi, né, a situação que se criou? Essa pessoa tem aversão à igreja, a Deus, à religião, à Bíblia, qualquer coisa que se fale de Deus, né? Então, e nós temos muitas pessoas assim hoje, né? Tem outras que não querem saber, tem uns que não querem saber de nada de espiritualidade, e tem outros que trocam Deus por outra coisa. Esse Deus eu não quero, o Deus bíblico eu não quero, o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, eu não quero, eu quero outro, e cria outra situação, né? E se ilude com outra situação, coloca pessoas no lugar, né? E a pergunta é essa, né? Será que você já resistiu também a Deus dessa forma em algum momento? Já passamos por essas experiências, já tivemos situações em que a gente não quis saber do caminho de Deus e preferiu o caminho da gente? Será que a gente também já não fez isso em um determinado momento? A gente sabia o que era certo e preferiu o errado? A gente estava naquela ideia, ou naquela idade da revolta, de não querer saber, não querer ouvir, não querer atender, não querer... Quem já passou por isso, né? Quantos de nós passamos por isso na nossa vida, né? A idade das resistências, dos enfrentamentos. E aí quando às vezes um pai falava, uma mãe falava, vinha aquele estouro, aquela briga, aquela, né, a boiada toda estourava porque vai me falar de Deus e de religião e não sei o que e tal, e a coisa começava a ficar conflituosa. Às vezes porque o pai e a mãe não tinham muita moral para falar, às vezes porque o ambiente familiar já estava tão desgastado que aquilo já parecia mais uma provocação do que um conselho. Enfim, razões e motivos sempre tinham, né? E a gente foi e caminhou às vezes por caminhos de resistência, né? E hoje em dia, quais seriam as principais resistências humanas em relação a Deus? O que você acha? Olhando para o teu contexto, olhando para ti, para a tua vida, para a tua família, para quem está perto, para quem está longe. Como é que você vê isso, né? O que você está achando desse tempo que você está vivendo? Você está vendo que tem resistências? Você também se acha assim resistente? O que você já fez em termos de resistência, de não querer, de se revoltar, né? Essa é a pauta de hoje, para a gente ficar pensando um pouco sobre essas coisas, né? Então a gente tem algumas fases na vida da gente, sim, que são conhecidas, né? A fase, por exemplo, da simplicidade, que é quando a gente é criança. A gente aceita tudo, concorda com tudo, acha lindo, maravilhoso, gosta de ouvir as histórias, né? É muito simples, tudo muito simples. Depois a gente passa por uma fase que é a adolescência. Aí é a fase da inconformidade. Aí eu não quero mais isso não é bem assim, essa história não me encanta, essa história não me seduz, eu não quero mais saber dessa coisa. E resistência, muitas pessoas na adolescência se perdem da espiritualidade por completo, né? Se afastam e não querem mais saber disso. Depois voltam, né? Vem a fase da sabedoria, quando a gente é mais maduro, quando a gente fica adulto, né? Então daí depois passa algumas coisas na vida da gente e a gente passa a refletir de novo sobre as mesmas coisas de antes e acaba aceitando, acaba concordando, acaba se encantando de novo, acaba seguindo de novo, né? E passou aquela fase da resistência. E aí?
Qual delas você acha que marcou mais a tua caminhada? Na qual você permaneceu mais tempo? Na qual você está hoje? Né? Como é que você está em relação a essas fases aí que a vida traz pra gente? Existem algumas coisas que ainda hoje atrapalham. Então, quais são as causas da resistência hoje? Vamos pensar. Aí você pode enumerar algumas aí. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas que levam a gente a resistir. Uma delas seria a arrogância. Né? A arrogância é um sentimento meio chato, mas ele está presente na vida da gente. Tem muitas vezes que a gente é arrogante, que a gente fica meio arrogante. Né? E tem gente que permanece na arrogância, tem gente que é arrogante sempre. Né? Tem gente que de vez em quando, tem gente que em determinados momentos. Quando a arrogância bate, ela é um fermento para a resistência. Normalmente é assim, né? A arrogância atrapalha muito. Aquele sentimento de superioridade, de que eu sou tal, de que eu sou bom, de que eu entendo, que eu sei, que é eu que mando, que é eu que tomo minhas decisões. Então essa arrogância pode levar a gente a uma resistência. Associada à soberba, né, que também é algo que pode atrapalhar muito, né? Aquele sentimento de você achar que você é mais do que você verdadeiramente é, né? Você se olha no espelho e enxerga mais do que você é. Esse é uma soberba, né, que vem, que sobe a cabeça da gente. Então a gente às vezes se acha muito bambambam de tudo e por isso a gente não precisa muito das coisas de Deus, espiritualidade, essas coisas assim. Também não precisa, não faz parte da minha vida, atrapalha, né? O sentimento de ignorância, né, tem dois tipos, né? A ignorância, aquela que porque você não conhece alguma coisa, e a ignorância que é quando você teima por alguma coisa, né? Você não quer nem saber, você teima e acha que é a tua verdade que manda, né? Então tem dois tipos de ignorância pelo menos, e a gente às vezes está envolvido com os dois, às vezes está envolvido com um. Às vezes é porque a gente não entende bem o que está falando, se torna meio resistente, e às vezes é porque a gente quer teimar com aquilo, a gente não conhece, mas quer teimar com aquilo e acaba sendo resistente. Pode atrapalhar a ignorância. A presunção, né, também é outro, assim, aquele sentimento assim de que, eu sou mais eu, né? Eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais bala na agulha, eu sou mais esperto, eu sou mais ligado, então esse sentimento pode atrapalhar também, pode levar a certas resistências aí. Sentimento de superioridade, né, de que, para que eu preciso de Deus, para que eu preciso de religião, igreja, aqueles irmãos lá da igreja são tudo meio fraco, meio confuso, ficam lá sentados escutando lá um pastor falar e se deixam governar pela cabeça dele e tá todo mundo meio ovelha. Então eu não quero, né, gado, não quero ser esse gado. Então eu quero mandar na minha própria vida e quero controlar o meu próprio caminho. Então às vezes esse sentimento pode levar a gente também a algumas confusões. O orgulho, né? Existe aquele orgulho que é aquele orgulho bom e bonito, né? De você se orgulhar de ser verdadeiro, de você se orgulhar de ser honesto, de você se orgulhar de ser bom, de ser justo, né? Mas tem aquele outro orgulho que é de se sentir melhor que os outros. Aí a coisa fica um pouco confusa, meio difícil, né? Aqui mistura com soberba, mistura com superioridade, mistura com tudo, aquele orgulho assim que te leva assim a olhar os outros de cima só, né? Você nunca se vê igual aos outros, muito menos, pior ainda, menos do que os outros, né? Não, nunca, sempre mais do que os outros e sempre melhor que os outros. Insubordinação também pode atrapalhar muito, né? Tem aqueles que não levam desaforo para casa e acham isso uma coisa fantástica, né? Então, grita mais, se impõe mais, bate mais a boca, né? E aí essa insubordinação ela pode ser também danosa para a vida da gente. E uma coisa que a Bíblia fala, que é muito séria, que é a dureza do nosso coração. Que essa é a resistência natural do ser humano. Deus fala na Bíblia, né? Eu tenho que falar isso para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Eu tenho que ter aqui um caminho sério, uma lei forte aqui, porque vocês são muito resistentes, muito duros. E essa dureza do coração, ela nasce aí por causa do pecado. O pecado é aquela resistência que meio que se cristalizou dentro da nossa mente, do nosso coração. Então todo mundo tem essa dureza no coração, tem coisas para as quais a gente é muito duro e muito resistente, né? E por aí a gente vai ficando, né? Agora fica a pauta para você pensar em qual dos caminhos você precisa andar, qual das coisas você precisa se cuidar, em relação a qual você precisa ter mais atenção, para que essas coisas não te peguem, não te traiam e você não acabe resistindo a Deus sem saber porquê e quando vê já está perdendo o caminho também. Então a ideia é que a gente possa voltar,
que a gente tenha consciência dessas resistências, que a gente enfrente essas resistências, que a gente confesse elas, que a gente peça perdão por elas diariamente e a gente se livre delas assim, pelo exercício constante. Não vai dar para livrar isso assim de uma vez só, tomar alguma coisa para nunca mais aparecer. Não tem antídoto permanente para isso. Isso é uma coisa para a qual a gente tem que estar atento permanentemente. Daqui até o fim da vida a gente vai ter que estar se cuidando com isso, porque essas são as ratoeiras que tem aí no caminho da gente, para a gente resistir às coisas que são as coisas de Deus. Então, esse é o nosso momento de compartilhar de hoje. E hoje a gente vai ficando por aqui com a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, alegria em estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe para vocês essa semana que está em andamento e que a gente possa seguir aí na paz e na proteção de Deus sem resistências, tá bem? Vamos vencendo essas resistências aí, tá bem? Uma boa noite, um bom tempo para vocês. Até a próxima.